Opa, tudo bem? Você sabe qual é a oportunidade da década para nós investidores? A queda da taxa Selic. Presta bem atenção aqui, eu vou te explicar isso, mas essa janela ela já está se fechando porque nós já temos data de quando vai começar o ciclo de queda da taxa Selic. E quem não se posiciona, não aproveita. Veja, já começa a compartilhar aqui, né? Saiu essa notícia dizendo que o Copom, né, que é o Banco Central do Brasil, confirma que o processo de queda da Selic vai se iniciar na próxima reunião. E essa notícia de fevereiro de 2026, próxima reunião será em março. Então, galera, isso daqui é urgente. Mas, pô, você pode estar me perguntando, né, Ricardo, queda da taxa Selic, aonde que isso pode ser bom? Porque, por exemplo, a renda fixa vai pagar menos, certo? A taxa Selic é a grande mãe da nossa economia, ou seja, todos os investimentos seguem o que acontece com a taxa Selic. E aí nossos investimentos de renda fixa também acompanham a taxa Selic. Então, muitos investimentos de renda fixa, sim, vão pagar menos. E até mais um motivo para você acompanhar esse vídeo aqui e aprender um pouquinho mais sobre as oportunidades de investimento. Porque também na renda fixa não é tudo que vai ser ruim, né? Alguns tipos de investimento podem até render mais por causa dessa queda da taxa Selic. Então vamos lá, vamos agora aos números. E por que a gente fala que é a oportunidade da década? Porque o último ciclo de queda da taxa Selic, bem robusto, foi em 2016. Então agora em 2026 abre-se essa nova oportunidade da década. E aí eu mostro esse gráfico que justamente representa a taxa Selic, que hoje está aqui em cima, né, em 15%, remetendo a 2016, onde também estava super alto, na época 14,25%, agora está 15%. Mas qual é o ponto aqui, ó? De 16 até 2018, a gente teve uma queda muito robusta da taxa Selic, depois outra queda até 2020 e depois uma alta bem acentuada. Agora, então, a gente vai começar a ver esse gráfico aqui continuando para baixo. E aí eu vou só ilustrar para você o que acontece, por exemplo, com os fundos imobiliários no momento de queda da taxa Selic. Tá? Essa linha azul, então, é o IFIX, que é a média dos fundos imobiliários. Então, a gente vê que aqui, desde o começo de 2016 até o final de 2016, uma alta de 33% nos FIIs naquele período. E se a gente pegar esse gráfico aqui até 2018, uma alta de 76% dos FIIs. Até 2020, uma alta de 132%. Até hoje, uma alta de 189%. Então esse gráfico aqui, pessoal, é só para fazer uma primeira ilustração do que acontece com os investimentos quando a taxa Selic cai. Então, acaba sendo muito bom para a Bolsa de Valores, então, ações e FIIs, tá? Até por isso que eu falo para você, não fique só no Tesouro Direto. Aprenda também a dar os próximos passos. Eu posso te ajudar nisso. Segundo ponto, marcação a mercado do Tesouro Direto. Galera, muita rentabilidade possível com a marcação no Tesouro Direto. Então vamos agora aqui a alguns exemplos bem práticos. Porque quando você investe no Tesouro Direto, tem duas maneiras que você pode pensar em rentabilidade. Por quê? Uma, você leva até o prazo final, até o vencimento do título. E o outro, você vende antecipadamente para ter um possível lucro de marcação a mercado. Vou te mostrar agora na prática esses dois exemplos, beleza? Títulos do Tesouro Direto. Para isso, então, eu vou entrar aqui na minha corretora. Vocês sabem que eu uso a Santander Corretora, né, que é a corretora que, para minha opinião, é a mais segura, taxa zero, super fácil de usar, por isso que eu sempre deixo o link aqui na descrição. E os meus investimentos no Brasil eu faço pela Santander Corretora. Veja, eu vou clicar aqui em Tesouro, né, para você ver como é fácil investir, e depois vou clicar aqui na rentabilidade para a gente ver os títulos que estão pagando mais, tá? E o primeiro aqui da lista é o Tesouro Prefixado 2032. Vou utilizar ele como exemplo para esse vídeo e ele está pagando 13,29% ao ano até o prazo final, que é dia 1/1 de 2032. Veja que para investir nesse título só seria necessário R$ 4,85, ou seja, bem democrático, né? Bem possível investir.
Então, se você quisesse investir em qualquer título do Tesouro Direto pela Santander Corretora, bastaria você ter o dinheiro aqui e colocar o valor que você quer investir, tá? Agora, vamos lá. Já aqui dentro do site do Tesouro Direto, vamos ver quanto esse título pode render, né? Como eu mostrei aqui, né, eu comentei, esse título pode dobrar o seu patrimônio. Como? Veja, já está aqui, ó, Tesouro Prefixado 2032. Vamos dizer que essa pessoa investiu R$100 hoje. Quando eu clico em calcular, ele já me mostra que até o vencimento são 2.131 dias, ou seja, até 2032, e o valor bruto investido de R$100 vai se transformar em R$ 206,87. Mesmo que tenha que retirar um imposto de renda aqui, a gente está falando de um valor líquido de 189. Então, sem o imposto, você simplesmente dobrou o patrimônio que você investiu hoje. De R$100 virou 206. Colocando o imposto aqui, R$189 seria, então, quase o dobro. Então, veja, quando você compra um título do Tesouro pré-fixado e leva até o vencimento, você já sabe exatamente quanto você vai resgatar, ok? Então, se a gente pegar títulos mais longos, por exemplo, ó, título do Tesouro pré-fixado mais longo, não tem. É esse daqui, é o 2032. Depois eu falo sobre a possibilidade de resgatar antecipadamente. Agora, se eu pegar um título do Tesouro IPCA, eu conseguiria um prazo maior, por exemplo, ó, 2040. Vamos ver, os mesmos R$100, quanto que daria nessa simulação? Ó, a gente está falando mais tempo, né? 5.280 dias. Os R$100 se transformariam em 534, já retirando o imposto 460. Ou seja, você pode multiplicar o seu patrimônio por 4, esse valor que você coloca agora. E óbvio que o valor, você pode colocar o quanto você tiver, né? Vamos dizer que você tenha R$50 mil. Também você multiplicaria aqui os R$50 mil por 4, né? Você teria 230 lá na frente, ok? Mas aí óbvio que isso é uma simulação. Por quê? A taxa IPCA, ou seja, essa inflação nos próximos anos, a gente não vai saber, né? A gente está fazendo aqui só uma simulação. O pré-fixado já é certeza. Por exemplo, se eu colocasse aqui 6% ao invés de 5%, vamos dizer que a inflação vai ser mais do que a gente imagina. Bom, esses R$50 mil agora já seriam 262. Vamos colocar um exemplo com R$100 mil, para a gente ver como é que fica. R$100 mil se transformariam então em 525. Ou seja, se o IPCA fosse 6% e não 5% ao ano, nessa simulação, você quintuplicaria o seu patrimônio, né? 100 se transformariam em 500. A gente não sabe quanto seria essa inflação. Se fosse 4% ao ano, aí seria menos, né? Ok? Então, isso aqui serve para você entender que se você quiser levar até o vencimento, é uma rentabilidade interessante, certo? Sempre defendo a diversificação dos investimentos. Não coloque todo o seu dinheiro em apenas um tipo de aplicação. Mas eu acho que o Tesouro Direto ele pode ser o primeiro capítulo dos seus investimentos, sim. Aí você vai para um segundo patamar, fundos imobiliários, por exemplo, depois ações, criptomoedas, tudo isso você pode acompanhar aqui no Lucro FC. Agora, falando em resgate antecipado, marcação a mercado, né? O que aconteceu, por exemplo, lá em 2016, quando a taxa Selic caiu? Bom, quando a taxa Selic caiu naquele ano, os títulos do Tesouro Direto dispararam. E aí, quem investiu naquele ativo teve mais rentabilidade até do que previa, coisa de 30% ao ano. Você quer ver só? Deixa eu colocar aqui na tela a rentabilidade acumulada dos títulos do Tesouro Direto. E a gente pode ver, por exemplo, ó, aquele Tesouro Pré-fixado 2032, que a gente estava olhando agora há pouco, nos últimos 12 meses, teve uma rentabilidade de 22,54%. Mas como que acontece isso? Que maluquice é essa? Não estava escrito ali que era mais ou menos 13% ao ano? Como que rendeu 22% ao ano? Por causa da marcação a mercado. O que acontece com a expectativa da taxa Selic, a taxa de juros do Brasil, faz preço no Tesouro Direto. Você quer ver só? Vamos pegar aqui o gráfico do Tesouro Pré-fixado 2032 para você ver que isso varia mesmo. Então, por exemplo, ó, se a gente pegar aqui lá no mês de fevereiro de 2025, quem queria comprar um título do Tesouro Prefixado, o Tesouro estava remunerando 15,25% ao ano. Hoje, como eu te mostrei,
está remunerando 13,3%, tá? Ou seja, quem comprou esse título lá atrás tem algo mais valioso, certo? Por quê? Essa pessoa está recebendo 15% ao ano. Quem compra hoje está recebendo 13% ao ano. Então, esse negócio que você comprou lá atrás vale mais. Quanto a mais? É essa variação, são esses 22%. E a gente consegue ver aqui através do preço. Então, veja, taxa é o quanto o Tesouro está te pagando. Preço é o quanto vale realmente esse título que você comprou. E olha só, 12 meses a gente vê isso, ó, um título que saiu de um valor de face de R$ 388 para hoje R$ 484. Isso são 22%, tá? Então veja que é variável. Se você levar até o vencimento, você nem precisa se preocupar com esse gráfico. Agora, se você estiver comprando um título para surfar essa marcação a mercado, que talvez você ganhe mais até do que você previa em 1 ano, 2 anos, 3 anos, olhar esses gráficos é super importante. E aí, galera, já está aparecendo aqui na tela também, eu vou deixar um link na descrição de uma pesquisa que eu fiz, tá? Essa pesquisa é importante para eu produzir conteúdos melhores para vocês, beleza? Pega esse link aqui na descrição, em 2 minutinhos você responde anonimamente todas essas perguntas e isso vai me ajudar muito a produzir conteúdos melhores para vocês. Posso contar contigo? Você pode contar comigo aqui sempre, dentro do canal Lucro FC. Já agradeço de antemão, muito obrigado. Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.